é a dinâmica da dor. A dinâmica da dor. A dor é um mecanismo de defesa, amém? Amém? Vocês estão comigo aqui? A dor é um mecanismo de defesa. A dor no físico, ela sinaliza de repente um atrito contra o corpo, ela sinaliza uma pressão que o corpo está sofrendo, ela sinaliza um calor que o corpo está sofrendo, ela sinaliza um frio em excesso que o corpo está sofrendo, ela sinaliza uma infecção, uma inflamação, um braço quebrado, uma perna quebrada, uma batida. A dor vai sinalizar, né, para o nosso físico que alguma coisa está acontecendo externamente, e nós precisamos então reagir a essa dor, amém? Todas as vezes que nós sofremos um impacto de uma dor, nós inconscientemente nós já reagimos como que um instinto, instintivamente nós já reagimos para de alguma maneira bloquear aquela ação naquele momento em nosso corpo. Na nossa alma também nós sofremos a pressão da dor. Aliás, eu acredito que talvez a alma seja um dos lugares em que mais nós sofremos pressão de dor. Então, na nossa alma, quando nós sofremos uma perda, uma dor se instala na nossa alma. Uma dor na alma, uma dor que você não tira com remédio, com aspirina, com paracetamol, uma dor que pode ser uma dor por uma perda, por uma traição, por uma decepção, por um abuso, por uma indiferença, uma dor na alma. Essa dor na alma, ela sinaliza feridas que estão na nossa alma, feridas que podem cicatrizar, ou feridas que podem, às vezes, continuar por ano, e vão ficar doendo por anos na nossa alma. Então nós sofremos um impacto da dor, tanto no nosso físico, como na nossa alma. A dor, ela nos traz um incômodo, a dor nos traz algo que nós não gostaríamos que estivesse acontecendo, né? Eu acredito que ninguém gosta de dor. Dor é algo que realmente incomoda. Eu recentemente estava com um problema muito grave em uma das hérnias de disco, que em nome de Jesus já foi embora, amém? Mas eu fiz um exame, e aí deu lá que era um caso bem grave, 3 hérnias de disco que estavam comprimindo o ciático. Isso é uma dor terrível. Quando eu peguei o exame, eu falei, eu não vou nem no médico, eu vou direto para o fisioterapeuta. Fui direto para o fisioterapeuta, fui direto para o quiropraxia, fiz alongamento, fiz exercício. Falei, ele vai me dar tramadol, tramal, não quero esse negócio, vai falar para fazer a cirurgia. Nós pesquisamos no Google, né? Deixa eu falar uma coisa, não acredite no Google, amém? E eu fiquei com esse exame um ano, e esse ano, sofrendo de dor. Aí esse ano eu voltei, né, para fazer um check-up, e resolvi passar o exame para o médico. Ele deu uma olhada, irmãos, ele resolveu com um remédio, que não é, né, é um remédio que é neurológico, e ele resolveu com um remedinho. Ele falou, cara, isso aqui agora está resolvendo esse problema. Ele me deu um remedinho, chama pregabalina, e resolveu a minha dor. E às vezes a gente sofre de dores, né, e se acostuma com a dor, né? Não se acostuma com a dor. Às vezes a gente se acostuma com a dor, e a gente não busca tentar resolver o problema daquela dor. Às vezes a gente se acostuma. Agora, é interessante que a dor no físico, ela tem o propósito de mostrar que algo está errado. A dor na alma mostra que nós precisamos perdoar, que nós precisamos ser curados interiormente, mostra que nós precisamos rever algumas coisas, voltar a alguns lugares, fazer alguns acertos, alguns ajustes, liberar nossa alma, para que essa ferida não permaneça. Mas e quando essa dor, ela é provocada por uma provação que o próprio Deus nos coloca para que a gente possa superar? Sabe, são exatamente essas dores, as dores da provação,
as dores da provação, que Deus vai usar para formar o nosso caráter, para nos moldar de acordo com a vontade dEle. É exatamente as dores da provação que Deus vai usar para que a gente fique, né, do tamanho dEle, ajustados à vontade dEle, ajustados ao propósito dEle. Não deve ser algo estranho para você ouvir isso, né? Porque a Bíblia, ela está permeada de textos que falam que Deus permite algumas provações para que nós sejamos aprovados, amém? E essas provações, elas doem, elas não são provações fáceis de ser passada, porque você vai no médico, o médico não resolve, você vai no psicólogo, o psicólogo não resolve, você vai no psiquiatra, o psiquiatra não resolve. Só em Deus que é possível você conseguir superar e passar por esse processo. Jeremias capítulo 18 fala exatamente isso, né? Que Deus quebra o vaso e vai quebrando o vaso e vai trabalhando o vaso até que o vaso fique perfeito, e esse vaso somos nós, amém? Então a dor da provação, como passar por isso, como sobreviver a isso, como identificar na nossa vida, quando Deus está nos provando, porque muitas vezes nós não conseguimos identificar, e pelo fato de não conseguirmos identificar, nós ficamos, esmurrando o nosso corpo, nós vamos como quem dá murro em ponta de faca, né? Paulo, quando ele orou ao Senhor, e aí o Espírito disse para ele: duro é para você, Paulo, recalcitrar contra os arguilhões. É como se fosse um boi chutando um ferro pontiagudo, e o Espírito disse: Paulo, você está lutando contra o meu espírito, você não vai vencer essa batalha, você vai se ferir a cada vez mais, vai se machucar mais, mas você não vai vencer. Todas as vezes que nós somos provados, e nós não entendemos essa provação, esse processo de Deus na nossa vida, nós lutamos contra, e quanto mais nós lutamos, mais nós vamos nos ferindo. Amém? Estão entendendo? Atos capítulo 14, verso 22, diz assim, preste atenção, acompanhe aqui no Data Show para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Atos capítulo de número 14, verso 22, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecerem na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Repita comigo assim, fala assim: é necessário. É necessário. É necessário passar por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Hoje, quando nós consolamos um irmão que está passando por uma luta, né, nós dificilmente vamos usar um texto como esse para dizer: irmão, não, o que está acontecendo com você é necessário, irmão, aceita, se submeta, né? Geralmente nós vamos dar uma outra palavra, nós vamos dizer assim: irmão, foi o diabo que levantou contra você, vamos orar, irmão, né, para sair esse demônio da sua vida. Irmão, vem cá, né? Foi fulano, irmão, vamos orar para Deus pesar a mão sobre ele, né? Irmão, é por causa do fulano, é por causa do seu marido, é por causa do seu pai, é por causa da sua mãe, né? Mas dificilmente nós vamos aconselhar e dizer: irmão, é necessário. Irmão, é necessário você passar por isso. Irmão, é necessário você passar por muitas tribulações. O que poderíamos aqui colocar como tribulações? O que você quiser. Pode ser uma calúnia, pode ser uma difamação, pode ser uma dor, pode ser uma enfermidade, pode ser uma luta na família, pode ser uma luta com o filho, pode ser qualquer coisa. Mas a igreja primitiva, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizia: é necessário que passemos por muitas tribulações. Sabe, o ser humano, irmãos, ele já nasce chorando, não é? Ele nasce chorando. A primeira comunicação, a primeira maneira que o ser humano encontrou para se comunicar é o choro. Então ele chora por tudo. Se ele quer comida, ele chora, né? Se ele está com incômodo, ele chora. Se ele quer dormir, ele chora, né? A criança chora para dormir.
porque ela quer dormir, ela não consegue ajustar isso, ela não consegue entender isso. Então tudo que incomoda ela, Freud explica, amém? Mas tudo que incomoda a criança vai levar ela a chorar. É interessante, né? Porque parece que a dor ela já está no ser humano desde o momento da concepção. A dor já nasce com dor. Quando chega na época da adolescência, essa palavra adolescente é uma palavra que não existe há muito tempo, você não encontra ela na Bíblia, né? Foi uma junção de algumas palavras, se não me engano, do francês com o latim, que significa adolecer, que significa crescer com dor. A fase mais difícil, talvez, do ser humano, a adolescência é uma fase difícil, eles não se entendem, eles não se compreendem, aquela luta, não sabe se é menino, se é criança, se é homem, e tudo começa a mexer, e isso causa dor, causa angústia, eles não conseguem, né? Sabe, o ser humano passa por esses processos todos, a dor, as fases da nossa vida, né? A gente cresce com dor, depois que a gente descobre que precisa estudar, precisa trabalhar, aí acredita que vai ser feliz quando se casar, e aí vê que não é tão fácil assim, aí acredita que quando tiver filhos vai passar tudo, e aí vem a preocupação com os filhos, e depois vem a preocupação com a aposentadoria, com a velhice. Parece que nós estamos sempre, né? Sempre remoendo dor e jogando dor para frente, tendo dificuldade para lidar com as situações que nos envolvem. A dor, ela quebranta, modela, educa, aprofunda, autentica e prepara. Quando nós reagimos apropriadamente a ela, nós somos aprovados por Cristo. Amém? Pastor, eu queria receber essa noite uma palavra assim, de que o meu milagre vai chegar. Vai chegar, irmão, amém? Vai chegar, amém? Vai chegar hoje, amém? Tem um padre que escreveu uma frase, esqueci do nome dele agora. Ele diz que a dor é a pedra do toque do amor de Deus. A dor é a pedra que Deus usa para nos tocar com o seu amor, sabe? E é justamente no momento da dor que nós começamos a duvidar do amor de Deus, porque é terrível sentir dor, é terrível você perder algo, é terrível você sofrer uma traição, é terrível você sofrer uma enfermidade, mas só que nós só entendemos que a dor é uma escola, que o sofrimento é uma escola, quando isso passa. Você já percebeu? Que quando você tem uma situação na sua vida de dor, de choro, de perda, né? Às vezes os jovens, né, quando perdem lá o namorado, chora e briga e faz aquele drama, e depois percebe que foi um livramento de Deus, não é assim? Quantas vezes nós choramos por tantas coisas, quantas vezes nós lamentamos e gritamos, esperneamos e falamos, não, Deus não quer, não pode. Aí passa algum tempo, você descobre que aquilo foi um livramento e Deus tirou você de uma grande enrascada. Já aconteceu com você ou não? Acontece. Mas é interessante que a gente só percebe que a dor é uma escola depois que nós passamos por ela. Meu Deus, por que nós não aprendemos dentro da escola? Por que nós aprendemos só depois? Por que nós não conseguimos entender pelo Espírito os processos de Deus? Porque se nós entendemos pelo Espírito os processos de Deus e nos submetemos a esses processos, nós vamos receber muito mais cedo os milagres de Deus, amém? E a aprovação de Deus, sim ou não? Mas nós só percebemos quando passa, infelizmente. Você já passou por um momento muito difícil da sua vida? Nunca aconteceu com você? Eu acredito que não. Talvez um dos momentos mais difíceis da sua vida. E aí, chegou uma pessoa e disse assim, não, fica tranquilo, Deus tem um propósito nisso. Dá vontade de matar a pessoa, não dá? Dá vontade de esganar a pessoa. Você está louco? Não, Deus tem um propósito nisso. Fica tranquilo, Deus tem um propósito. Que propósito, meu irmão? Você está louco? Como que Deus pode ter propósito numa coisa tão difícil? Como Deus pode ter propósito numa coisa que aparentemente naquele momento para mim é tão ruim? Como Deus pode ter propósito? Romanos 8:28
Eu falei sobre esse texto na quarta-feira. Romanos 8, 28 diz assim, vamos recapitular só um pouquinho, que eu estou introduzindo a pregação, amém? Romanos 8, 28 diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu, sabemos, repita comigo assim, sabemos, nós sabemos mesmo que Deus age em todas as coisas, sabemos mesmo que Deus age em todas as coisas para o nosso bem, porque se nós soubéssemos de verdade, nós não iríamos dar chilique na hora da dor, porque se nós soubéssemos de verdade, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que são chamados segundo o seu propósito, nós não iríamos entrar em pânico, nós não iríamos ficar desesperados, porque se eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, eu não me desespero, porque eu sei que Deus está agindo, amém? Mas na verdade nós não sabemos, nós deveríamos saber. Paulo diz aqui, nós sabemos, ele estava sabendo disso, e para a igreja que ele escreveu em Roma, com certeza os irmãos também sabiam, mas é algo que nós não sabemos, e nós precisamos começar a saber, amém? Nós precisamos começar a saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que são chamados segundo o seu propósito. Um pouquinho antes, Romanos 8, 26 vai dizer assim, ele fala assim, da mesma forma o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Então nós não sabemos como orar e pensamos que sabemos, que nós acreditamos que nós sabemos como orar. Então aquilo que nós deveríamos saber nós não sabemos, e aquilo que nós pensamos que sabemos nós não sabemos. Sei lá, já enrolei tudo aqui. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Mas como você vai lidar com isso numa situação de perda, né? Como você vai dizer isso para uma mãe que está enterrando um filho? Como você vai dizer isso, como num velório que eu já fiz, onde eu estava enterrando o pai de 37 anos, a mãe de 36 e a filha de 12, por causa de um acidente? Como você vai fazer para falar isso quando você faz um velório como eu já fiz, de uma moça de menos de 30 anos, com uma filha de 5 anos, que se suicidou? Como que você vai falar isso para uma mãe, como eu já fiz o velório, de uma pessoa que congregava aqui nessa igreja, bem no início da igreja, aonde o marido dela saiu com as 2 filhas, uma de 7 e 9 anos, pegou a estrada, e os 3 morreram na estrada, e só sobrou a mãe aqui em Campo Grande. E aí eu vou para o velório e preciso dizer, Deus está com você. Isaías capítulo 53, verso 3, fala um pouco a respeito do ministério de Jesus. Diz assim, que ele foi rejeitado e desprezado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Uma das características de Jesus é que ele era um homem familiarizado com o sofrimento. Ele só abriu a boca uma única vez para questionar, quando ele se sentiu abandonado pelo Pai na cruz do Calvário. Sofrimento não dá prazer, mas muitas vezes Deus permite algumas situações na nossa vida. Existem alguns momentos em nossa vida em que Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida. Sabe, 1 Pedro capítulo 4, verso 12, e eu quero ler esse texto com vocês, até o verso de número 19, para que a gente possa entender como Deus trabalha na nossa vida, para nos moldar, para nos aperfeiçoar, para trabalhar em nós. Diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vós, para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo.
Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados pelo nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegará a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começar primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso mesmo, aquele que sofre de acordo com a vontade de Deus, deve confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Sabe, Pedro está orientando a igreja aqui, e dizendo: irmãos, não se surpreendam, não se surpreendam, não se surpreendam com as provações. Se alguém vender um evangelho fácil para você, um evangelho barato para você, saiba que o evangelho, ele é sim um evangelho de vitória, de paz que excede todo o entendimento, amém? Paz que excede todo o entendimento é paz no meio da guerra, paz no meio da luta. Mas Deus não falou em nenhum momento, Jesus não disse em nenhum momento que seria fácil, porque senão o caminho não seria estreito, o caminho seria largo. Mas a Bíblia diz que estreito é o caminho que conduz à salvação, e largo o caminho que conduz à perdição, amém? Então, entrar no céu não é para qualquer um. Entrar no céu é para quem persevera, para quem suporta o sofrimento, para quem não permite que o sofrimento então derrote a sua alma ou derrote o seu espírito a ponto dele abandonar a Deus. Mas aquele que entende que ele sofre por causa do Evangelho, ele sofre por causa da palavra, ele sofre porque Deus está moldando e o aperfeiçoando, ele persevera, então ele é um vencedor, amém? Então não se surpreenda. Saiba que a Bíblia diz em Efésios que nós vamos ter os dias maus, os dias difíceis. Não se surpreenda quando alguma coisa não acontecer do jeito que você gostaria que acontecesse. Não se surpreenda, não se desespere, não entre em pânico. É isso que Pedro está dizendo: não se surpreenda, porque esse fogo que está vindo para provar, e é para te aprovar, amém? Não se surpreenda. E aí ele fala mais: não se surpreenda como se algo estranho estivesse acontecendo. Qual que é o problema dos nossos dias? Nós não estamos preparados. A igreja evangélica brasileira não está preparando as pessoas para andar no reino de Deus, está preparando as pessoas para viver uma vida utópica, fácil, como se evangelho fosse um pacotinho de presente, onde tudo que você fizer vai dar certo, o que você pedir vai acontecer, e Jesus é o gênio da lâmpada, que está pronto a atender os seus desejos. E aí nós não estamos preparados para perdas, não estamos preparados para os dias maus. Eu quero que esse ano, em nome de Jesus, você cresça, amém? Você atinja a maturidade, para que você saiba que todas as coisas cooperam para o seu bem, inclusive algumas situações que vêm para nos provar e que nos causam dores, Depois ele vai falar assim, se alegre no sofrimento. Percebe que no verso 15 ele fala assim, ele fala: se alguém de vocês sofre, não como assassino, ladrão. No 14 ele fala: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória e o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Então ele fala: não se surpreendam com o fogo. E se por acaso alguma coisa não acontecer do jeito que você gostaria, fique feliz com isso. Fique feliz com isso, porque você está no caminho certo, você está na direção certa. Deus está na sua vida. É antagônico, mas foge à lógica humana, mas é Bíblia, amém?
Porque aquele que é humilhado é exaltado, aquele que sofre aquele que chora vai voltar com seus feixes, né, cheio de alegria. Então nós temos que entender que quando nós passamos por lutas, por tribulações, por provações, o sofrimento é algo que está embutido no pacote. Amém? Mas é um sofrimento sem causa. O pior é isso, né? Porque a provação é uma dor sem causa. A provação é um sofrimento sem causa. Eu não sei se você já fez isso, né? Uma situação de provação, de luta, de perseguição. Aí o que você faz, né? Principalmente você que fez o seminário. Você sai catando pecado, né? Procurando pecado. Você fala, meu Deus, isso aqui deve ser culpa da minha mãe, do meu pai, isso é geracional. Não, isso deve ser porque eu fiz isso deve ser porque eu fiz aquilo. Nós viramos caça-pecado. Já ouviu falar? Do crente caça-pecado, caça lugar, caça brecha, né? E sai doido procurando. Mas deixa eu te falar, se for provação, meu irmão, não tem causa. Não tem causa. E no caso de Jó, por exemplo, não tinha causa. E Jó passou. No caso de Davi, que fugiu de Saul tantos anos, um menino de Deus, não tinha causa. Ele estava sendo forjado, ele estava sendo trabalhado por Deus para poder sentar no trono. Porque a luta, a perseguição, a dor nos forja o nosso caráter, nos torna robustos espiritualmente, nos torna fortes espiritualmente, e os fracos não herdarão o reino dos céus. Amém? Então é uma dor sem causa. É diferente de tentação, porque a tentação, ela acontece na nossa carne, ela é causada pelo mundo ou pelo diabo. A tentação é quando nós somos submetidos a uma tentação, somos tentados pelo inimigo a reclamar, somos tentados a pecar, somos tentados a cometer uma loucura, somos tentados a desistir. Mas nós estamos falando de tentação que é causada pelo diabo, ou pelo mundo, ou pelas circunstâncias. Nós estamos falando de uma provação, porque a tentação, ela vem, nós temos que dizer não para ela. Agora a provação, quando vem, não adianta falar não, ela te alcança. A tentação, você fala não, você resiste, e ela vai embora, amém? Mas a provação, não tem nada que você possa fazer para impedir ela de chegar. Eu não ouvi nenhum amém. Então olha só, a tentação, ela visa um mal, ela visa a derrota, ela visa levar você ao pecado, ela fortalece a carne, e o diabo é que atua. Mas na provação, a provação é para o seu bem. Deus quer te dar a vitória através dela, e ela é uma busca pela santificação, e o seu espírito é fortalecido. Quem atua é Deus. Você entendeu ou não? Então na tentação é o mal, é a derrota, é o pecado, fortalece a carne e o diabo que atua. Mas na provação acontece para o seu bem, para que você receba vitória, para que você entre no caminho da santificação, vai fortalecer o seu espírito, e é Deus que está atuando. Então, quando você for tentado, você vai dizer não, você vai lutar, você vai desembainhar a sua espada e dizer: arreda-te de mim, Satanás, porque você não entende que eu não vou cair nisso. Mas quando vem a provação, não tem o que fazer. E às vezes a provação, ela vem, e não é por nossa causa, não é porque somos infiéis, não é porque não semeamos, não é porque merecemos. E aí que entra o conflito na nossa mente, porque nós queremos uma resposta, nós queremos justificar e enfrentar, né? Nós queremos justificar e enfrentar. Só que uma das características da provação, anote isso, uma das características da provação é que geralmente ela vem seguida de uma falta de resposta de Deus. Meu irmão, se já estava difícil, né?
Se já estava difícil com a provação, aí você vai orar e Deus não fala nada. E você ora e Deus não responde. Você clama e o céu está de bronze. E você fala e ninguém fala nada. Você vai na igreja procurando qualquer lugar que alguém abra uma Bíblia para você ter um versículo para se apoiar. E às vezes ninguém fala nada. E você entra em grupo de oração e você procura profeta de Facebook. Não, né? Aqui ninguém procura, graças a Deus, amém? Mas a provação, ela é seguida geralmente de uma falta de resposta de Deus. E o que torna esse momento mais angustiante é isso. Porque pior do que a dor é você não saber por que você está sofrendo. Pior do que a provação é você não ter uma resposta de Deus para aquele momento. Pior que a angústia de ter que passar pelo sofrimento e pela dor é você não entender por que aquilo está acontecendo. E às vezes aparece, né, aquela maldita enfermidade, aparece aquela traição, aparece aquele problema financeiro, aparece aquela briga lá na família que você não sabe de onde veio, onde começou, e você fala: meu Deus, por que está acontecendo isso? E aí você busca Deus e Deus não responde. Por que, Senhor, né? Por quê? Eu me lembro uma vez, quem já é mais tempo da igreja já, com certeza já ouviu esse testemunho, mas eu me lembro que eu e a Marcinha, nós não temos um filho nosso biológico, nós temos um filho adotado, mas nós buscamos muito ter um filho, muito, e aí nós conseguimos, depois de várias tentativas, a Marcinha conseguiu, né, lá através de um tratamento in vitro, e ela conseguiu lá numa inseminação, ela conseguiu engravidar, depois de 2 ou 3 tentativas, que ela não tinha segurado nada no útero, numa das últimas tentativas, ela conseguiu segurar um bebê no ventre. E eu lembro que a gente foi na ginecologista, a doutora Sueli, que é da clínica Fertility aqui, e ela mesma nos atendeu, e aí ela colocou lá o ultrassom no coraçãozinho do bebê, e batia, sabe, não sei se você já ouviu, bate rapidinho assim, né, e a Márcia começou a chorar de emoção, porque fazia mais de tantos anos, e era a nossa última chance, a última oportunidade, e aquele coraçãozinho batendo, e aí passou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, e tudo bem, e nós tínhamos um congresso na igreja, que era aniversário da igreja, veio um pastor, que é um africano da Costa do Marfim, Alan Cramo, veio pregar, e foi uma alegria, e o pastor estava pregando, era sexta, sábado e domingo, e quando foi sexta-feira, a Marcinha foi fazer um ultrassom, só de rotina, para ver como é que estava, e na sexta-feira, no ultrassom, a doutora olhou e falou assim: Márcia, morreu, temos que tirar, temos que esperar para ver se vai sair sozinho, senão temos que fazer uma remoção. Morreu. Eu lembro que foi uma sexta-feira muito difícil, e a gente estava com um congresso na igreja, e a Marcinha ficou em casa, ela ficou de repouso, e aí o Espírito Santo visitou ela lá em casa. Enquanto eu estava na igreja também, o Espírito Santo me visitou. Ela ficou em casa na sexta e ficou de repouso no sábado. No sábado, o Espírito Santo me visitou na igreja e visitou ela em casa. E o Espírito Santo disse para ela: levanta, coloca a sua melhor roupa e vai me adorar no domingo. E ela foi para a igreja, colocou a roupa, né? Vocês viram ela dançando hoje aqui, e ela foi e adorou a Deus. E aquele dia Deus me disse, Deus falou comigo: filho, você pode não ter um filho natural, mas eu vou te dar muitos filhos espirituais. Muitos filhos espirituais. Sabe, às vezes a gente não entende algumas coisas, sabe, nem tudo você vai ter uma explicação, mas uma coisa eu sei: Deus, Ele é contigo, e Ele vai continuar cuidando de você. Amém? A gente não vai encontrar resposta para tudo, mas Deus continua sendo bom.
Quando Paulo foi buscar a resposta de Deus, por causa do espinho na carne que ele tinha, que ninguém sabe o que é até hoje, os teólogos divergem. E aí Paulo vai buscar e ele ora, e ele ora, e ele ora, e aí Deus aparece para ele e dá uma resposta. Sabe, era Paulo, ele conseguia a resposta, né? E aí Deus disse para ele: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por que, Senhor? E Deus não responde. Para dor você usa dipirona, morfina, mas e quando a dor é no espírito, é na alma? E aí acontecem outras coisas às vezes, sabe, não deve ter acontecido com você, mas vem os julgamentos, não vem os julgamentos? As pessoas julgam, vão apontar o dedo para você, e dizer: ah, você está passando por isso porque você fez isso, ah, você está passando por aquilo porque você fez aquilo, ah, você nunca foi bom, você é ruim, por isso que está acontecendo isso, sabe? Aí as pessoas começam a te dar receitas espirituais, né? Não, você pecou, vai fazer renúncia. A gente começa a receber receita de todo lado, e julgamento de todas as pessoas, geralmente as pessoas que mais nós amamos, que deveriam se aproximar de nós, e simplesmente estar conosco, e sentar, e nos dar um abraço, e nos oferecer um ombro, são as pessoas que vão dizer: eu sabia que ia acontecer isso com você, eu tentei te avisar, você não me ouviu. Você é pecador, você é culpado. Sabe, tem uma frase aqui que eu escrevi aqui, amém? O silêncio deveria ser o conselho de quem não sabe o que falar. Mas infelizmente, sabe, as pessoas não julgam. Enquanto Deus se cala, para não nos falar nada quando nós estamos sendo provados, enquanto Deus se cala e não responde, as pessoas nos julgam e fazem às vezes o papel do próprio Satanás. Você não é assim, amém? Você nunca fez isso. Mas quando o Jó passou por esse processo, aconteceu exatamente isso, porque vieram 3 amigos consolar Jó, passaram ali vários dias só chorando com Jó, foi legal, não falaram nada, mas depois de alguns dias eles começaram a falar: Jó, você é culpado, Jó, você pecou, Jó, alguma coisa você fez, e Jó falava: não, eu fiz um acordo com meus olhos, eu nunca olhei para uma moça de maneira indecente, eu nunca pequei, eu ajudei os órfãos, eu ajudei as viúvas, eu fiz tudo pelos pobres, olhem, prestem atenção. E aí as pessoas diziam assim: não, se você está sofrendo é porque Deus fez alguma coisa, Deus não se agradou de você. Então nós passamos por esse processo. Deus se cala e as pessoas nos julgam. Lembra de Jesus na cruz? Jesus está sendo crucificado na cruz. O céu se calou. O céu não falou nada. O céu não respondeu. O céu não acusou. Mas as pessoas acusaram. Ah, se você é filho de Deus, desce dessa cruz e nos salva. Ah, se você é o filho de Deus, então por que você está aqui? As pessoas julgaram Jesus, mas o céu se calou. Todas as vezes que nós estamos sendo provados, o céu se cala e as pessoas acusam. Mantenha a sua fé, mantenha a sua convicção, saiba que Deus está com você e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não resista a querer revidar, a querer responder. Você não vai conseguir. Abaixa a cabeça, permita a humilhação, deixe Deus quebrar o seu ego, deixa Deus quebrar o seu orgulho, e Ele vai te exaltar. Ah, pastor, eu estou passando por um tempo de perseguição. Deus quer quebrar o seu ego, o seu orgulho, a sua arrogância e a sua estupidez. Eu precisava falar isso, não está no script. É ego, irmão, nós estamos cheios de ego.
E toda vez que o ego florescer, Deus vai mandar uma tribulação para nos quebrar, amém? Nos moldar do jeito dele, do tamanho dele, da maneira dele. E é com luta, é com guerra. Agora, quanto mais cedo nós entendemos isso, mais rápido nós vamos passar por esse processo. Amém? 2 Coríntios capítulo 6, diz assim, versículo de número 1, vocês estão entendendo a mensagem, irmãos? Amém? Diz assim, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, para não receberem em vão a graça de Deus. Presta atenção, pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável, e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é tempo favorável, agora é o dia da salvação. Não damos motivo de escândalo a ninguém em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Pelo contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muitas perseveranças, em sofrimentos, privações e tristezas. Para quê? Olha só, continua. Em açoites, prisões, tumultos, trabalho árduo, noite e dia sem dormir, jejuns, em pureza, conhecimento, paciência, bondade no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade, no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tido por enganadores sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivendo, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecidos, enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhe abrimos o nosso coração. Paulo está falando, meu ministério é completo, eu sei passar pela perseguição, eu sei passar pela luta, eu sei passar pela difamação, eu sei passar por tudo, e eu vou passar, e eu vou continuar na palavra da verdade, e eu vou continuar abrindo meu coração para vocês e falando a respeito disso para vocês. Provação não pode ser algo estranho, não se surpreenda, não fique surpreso, sabe, às vezes essas provações, elas marcam a nossa vida de maneira negativa. Às vezes, por nós não aceitarmos, nós ficamos surpresos com essas perseguições, às vezes com essas coisas que nos acontecem, nós acabamos nos machucando e marcando a nossa alma, e permitimos com que rancores se instalem no nosso coração, mágoas se instalem no nosso coração, feridas se instalam, porque nós não queremos aceitar, nós ficamos surpresos, sabe? E nós precisamos entender que Deus quer nos moldar com tudo isso e não nos matar, amém? Deus quer nos moldar e não nos matar. Uma das coisas que nos atrapalha muito é porque nós somos muito carnais, amém? É porque nós somos muito carnais e pouco espirituais. Porque quando você pega a criação em Gênesis, quando o homem foi criado lá em Gênesis, ele foi criado para não ter dor, para não passar por sofrimento, para não passar por angústias. O homem foi criado para não morrer, para não sofrer. O homem foi criado, ele foi criado por Deus, para viver no paraíso, viver eternamente, e viver uma vida sem dor e sem sofrimento. Não tinha mal no paraíso, e o problema é exatamente esse, porque o homem pecou, o mal entrou, e junto com o mal vieram esses sentimentos todos, esses sentimentos de não aceitar o sofrimento, porque nós não fomos criados para sofrer. Por isso que nós não aceitamos a morte, porque nós nascemos para viver eternamente, e quem foi criado por Deus para viver eternamente, ele não aceita a morte. Então, se nós fomos criados para não sofrer, nós não queremos aceitar o sofrimento. Só que quando nós entendemos isso de maneira espiritual, quando nós entendemos pelo Espírito, e aí então nós conseguimos lutar contra isso com armas espirituais.
E aí nós entendemos que o processo para vencer é se diminuir e permitir que ele cresça, é não revidar e aceitar e dizer: Senhor, eis-me aqui, sabe? Outra coisa que acontece muitas vezes e que Deus permite que aconteça quando Ele está nos provando, primeiro são os julgamentos, né? Silêncio de Deus, depois o julgamento das pessoas, e depois nós não somos aceitos, as pessoas não entendem, e nós queremos que as pessoas entendam o que nós estamos vivendo, nós queremos que as pessoas entendam o que nós estamos passando, sabe? Mas nunca espere que as pessoas entendam a dor que você está vivendo quando é uma provação, porque pode ser sim que Deus esteja permitindo com que você fique sozinho. Não espere ser compreendido quando você estiver passando uma provação. Nem todos vão entender o que você está passando, nem todos vão conseguir entender de maneira espiritual o que Deus está fazendo na sua vida, e aí nós buscamos isso das pessoas, nós queremos que as pessoas entendam, nós queremos que as pessoas nos ajudem, né? Aí eu vejo muitas pessoas que elas falam: mas eu estava passando um problema, e o pastor não foi atrás de mim, o pastor não falou comigo, o fulano me abandonou, ciclano, meu amigo me abandonou, e às vezes a gente não estava nem sabendo que a pessoa estava passando por aquilo, porque às vezes Deus permitiu com que ela passasse por aquilo sozinha, e aí nós buscamos às vezes a validação das pessoas, queremos que as pessoas ofereçam um ombro para nós, e às vezes nós não encontramos, porque quando Deus quer nos provar, irmãos, às vezes Ele nos deixa sozinhos. Quando Jesus foi provado, não ficou ninguém. Só que Jesus, quando Jesus estava sendo provado no Getsemane, preste atenção, você sabe que Jesus estava sendo provado no Getsemane, uma angústia, uma dor, um sofrimento, a ponto dele suar gotas de sangue, e ele disse: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas se não for possível eu vou enfrentar, eu vou para a cruz. E Deus não responde, Deus não fala nada. Aí Jesus busca o que? Busca os discípulos, mas Ele não busca os discípulos para chorar no ombro dos discípulos por causa da dor, Ele busca os discípulos para que os discípulos orem com Ele. Quando você estiver passando por luta, por provação, não busque pessoas para chorar com você, busque pessoas para orar com você. Esse é o nosso problema, nós queremos chorar, nós queremos que as pessoas saibam da nossa dor, nós queremos que todo mundo saiba que nós estamos sofrendo. Eu estou sofrendo, chora comigo, aí chora comigo, e a dor não vai embora, porque nós queremos essa validação, e o que nós precisamos é de oração. Amém? Às vezes nem o marido compreende a esposa, né? Meu Deus, às vezes dá uns fight assim, porque você fala assim: mas ele não me compreende, ele não... Às vezes até Deus permite que isso aconteça, para que você entenda que é só Deus que pode ajudar você a sair dessa provação. É só Ele, não é seu marido, não é sua esposa, não é seu chefe, não é o Lula, ninguém vai conseguir te ajudar. Queremos que as pessoas sintam a nossa dor, é verdade, não é? A criança, quando ela se machuca, o que ela faz? A primeira coisa, ela corre para alguém e grita. Com isso ela está dizendo: olha para a minha dor, olha para como eu estou sofrendo. Posso falar? Quando você reage assim por causa de uma provação, você está demonstrando a sua infantilidade, a sua imaturidade. Amém ou não amém? Sabe? A bênção de Deus não está na ausência da dor, mas a bênção de Deus está na graça que nos capacita a superar essa dor. Então a bênção de Deus não está na ausência da dor, porque nós queremos medir a bênção pela ausência da dor, a ausência de sofrimento, a ausência da tribulação, não é assim? Porque foi assim com Jó, porque os amigos de Jó foram lá e mediram Jó, né? Mediram Jó pela dor,
Ah, você está sofrendo, então você pecou. Você está sofrendo, Deus não está com você. Você está sofrendo, Deus te abandonou. Mas só que você não pode medir a bênção de Deus pelo sofrimento que você está passando. Talvez esse sofrimento que você está passando está te abençoando tanto, tanto, tanto que você nem faz ideia. Sabe, Deus está te abençoando com isso que você está vivendo. Então a bênção de Deus não está na ausência da dor, mas a bênção de Deus está na graça que te capacita a superar essa dor e avançar e vencer. É isso que Deus está fazendo nesse tempo na nossa vida. É isso. Pastor, mas eu não suporto essa humilhação, eu não suporto. Irmão, é por isso que você está passando por isso, para que você possa suportar. Amém? Que Deus está formando você no fogo. É no fogo que Deus nos forma. É no fogo que nós somos tocados. É no fogo que nós vamos sair purificados e transformados pelo poder de Deus. Amém? O nome de Deus é glorificado quando nós resistimos e quando nós permitimos a ação do Espírito em nós, e nós superamos isso e declaramos glória a Deus. O nome de Deus é glorificado. Amém? Sabe, Deus continua te amando, meu irmão. Apesar do sofrimento, o amor de Deus não diminuiu. Às vezes nós pensamos que Deus nos abandonou porque que Ele não nos ama mais por causa que nós estamos passando por luta. Não, eu quero que você saiba que apesar das lutas, apesar do sofrimento, o amor de Deus continua sobre a tua vida. Deus continua te amando, Deus continua com você, Deus continua te abençoando. Amém? Atos capítulo 14, verso 22, mais uma vez, é necessário passar por todo, Atos 14, 22, é necessário, fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecerem na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações, para entrarmos no reino de Deus. Eu descobri uma coisa, vocês sabem que, assim, Deus me deu uma graça, amém? Eu não posso, por algum tempo eu brinquei muito com o dom que Deus me deu, mas eu não posso, eu entendi que eu não posso fazer isso, é uma graça. Deus permitiu com que eu ore por pessoas que estão sofrendo em hospitais, geralmente pessoas idosas, e quando eu oro, Deus recolhe essas pessoas. Eu nunca enumerei, nunca marquei, mas não são menos de 30 pessoas que já morreram através de uma oração que eu fiz. Irmãos, calma. São pessoas, irmãos, calma, gente. São pessoas que estão sofrendo, amém? São pessoas que estão sofrendo, geralmente pessoas que estão entubadas, geralmente pessoas que estão inconscientes, amém? Geralmente pessoas muito idosas, amém? Tá? Calma, não é o seu caso. Mas eu percebi uma coisa, em tudo isso eu percebi uma coisa, que a maioria das pessoas que estão nos hospitais e não morrem, é porque elas não têm salvação, e porque tem alguém orando. Então tem alguém orando e dizendo, Deus, salva a minha avó, salva a minha bisavó, salva a minha avó, salva a minha bisavó, e a pessoa não morre, porque Deus quer salvar, porque Deus é tão bom que Ele quer salvar, e aí aquela pessoa fica sofrendo, e aí eu chego lá, pego na mão, às vezes a pessoa está inconsciente, ela não consegue falar, mas ela dá um sinal, ela mexe, ela pisca o olho, ela aperta a mão, e aí você fala com ela, você quer pedir perdão a Deus por alguma coisa? Ela dá um sinal, você faz uma oração com ela, ela perdoa, você ora, você pergunta para ela se ela quer descansar, ela fala que quer, 2 dias depois morre, 3 dias depois morre, mas morre salva, entende? Porque o sofrimento ele salva, o sofrimento não mata, o sofrimento vem para nos salvar e não nos matar.
Entenda isso. Se você está sofrendo, entenda que esse sofrimento é para te salvar e não para te matar, que Deus quer trabalhar na sua vida, porque você não está pronto, você não está bom o suficiente, amém? Ele precisa quebrar o vaso e fazer um vaso novo, amém? Então, entenda que Deus está trabalhando na nossa vida nesse tempo, porque Ele quer nos salvar. Última coisa, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês. Não, vou ler um texto aqui ainda de Coríntios ainda. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Diz assim, ó: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, amém? Verso 17: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, amém? Repita assim comigo, fala assim: os meus sofrimentos são leves e momentâneos. Leves e momentâneos. Isso, é leve, irmão. É leve e momentâneo. Vai passar, amém? Vai passar. É leve e momentâneo, amém? Vai passar, amém? E vai produzir o que? Glória eterna, glória eterna. Meu Deus, sabe, Deus vai usar as suas dores para que você cure outras pessoas. É assim que Deus faz. Deus vai usar as nossas dores para que outras pessoas sejam curadas. Amém? Eu encerro aqui, eu quero dar um testemunho. Também os que são mais antigos na igreja já conhecem, mas eu quero falar porque encaixa nessa mensagem. O motivo de eu estar aqui hoje pregando para vocês. Eu sempre fui muito rebelde contra o propósito de Deus. Quando eu tinha 15 anos, eu fui criado numa igreja luterana bem tradicional, e eu fui visitado por Deus quando eu tinha mais ou menos uns 9, 10 anos, e o próprio Deus me visitou e falou comigo. Eu falei com Deus, e foi uma coisa surpreendente, mas eu fui crescendo e fui me afastando de Deus. Com 15 anos eu fui estudar num colégio interno, no interior de São Paulo, e lá eu comecei a me envolver com cigarro, com bebida e com outras coisas. E aí eu vim para Campo Grande com 19 anos, e conheci a Marcinha, e a gente começou a buscar uma igreja para frequentar, apesar de que eu bebia muito, eu fumava 3 maços de cigarro por dia, e assim, as pessoas me chamavam para ir na igreja, eu ia uma vez, mas eu dava um jeito de sair, Deus sempre falando ao meu coração. Eu lembro que um dia, eu peguei sempre Deus falava comigo, falava assim: filho, lê a Bíblia. E eu tinha uma Bíblia na minha casa, que alguém tinha me dado, e ela era uma Bíblia de fácil linguagem nos dias de hoje, eu lembro até hoje. E eu pegava aquela Bíblia para ler, e eu dava sono, né? Você nunca teve sono quando você foi ler a Bíblia, né? Dava sono, e eu lia um versículo e jogava ela na estante. E aí outro dia eu pegava de novo, o Espírito Santo falava, eu pegava e eu jogava na estante. Aí eu dizia dentro de mim assim: eu não tenho tempo para isso, eu não posso perder tempo ficar lendo isso. E aí eu me lembro que uma vez eu peguei uma enfermidade aqui no joelho, um furúnculo, e ele nasceu por trás da rótula do joelho. Ele cortou 3 veias de sangue, deu hemorragia interna, e eu fiquei com um joelho desse tamanho, sem poder andar, e uma dor insuportável. E eu fui ao médico, e ele disse: não tem o que fazer, você vai tomar anti-inflamatório, antibiótico, isso vai estourar, o sangue vai sair, o pus vai sair, e você vai ficar com a perna erguida. Quando a perna começar a roxear, o pé começar a roxear, você abaixa para irrigar, aí vai escorrer um pouquinho de sangue e você sobe de novo. Você vai ficar assim 15 dias, até isso melhorar, depois nós vamos ver o que vai fazer. E aí quando eu cheguei em casa, aquela dor insuportável, o Espírito Santo falou dentro de mim: leia a Bíblia.
agora você pode ler, porque agora você tem tempo e você não vai dormir, porque a dor não vai deixar. Desse jeito Deus falou comigo. Eu li toda a Bíblia em 15 dias, mais de 70 capítulos por dia. Comecei a ler a Bíblia desesperadamente, li chorando, li com dor, mas eu li. E passados 15 dias eu voltei ao médico e já estava melhor. Joguei a Bíblia de volta na estante e segui minha vida como se nada tivesse acontecido. E a minha mãe começou a ir na igreja, ela se converteu, ela começou a ir na igreja, e ela começou a buscar, só que ela estava com câncer, e ela lutou 4 anos contra esse câncer. Eu levava minha mãe na igreja, parava na porta da igreja no domingo, esperava o culto acabar, ela entrava no carro, eu levava ela de volta para casa, e foi assim ano após ano, eu levando ela na igreja. Às vezes o meu irmão levava, mas eu não entrava, eu ficava na porta da igreja e não entrava na igreja. E o Espírito Santo falando ao meu coração que eu precisava buscar, mas eu resistia, eu não queria saber. E a minha vida uma bagunça, pensa numa vida bagunçada. E eu me lembro que quando a minha mãe morreu, pela dor dela, eu me converti. No dia que minha mãe morreu, eu fui no hospital do câncer, era 10 horas da noite, numa quarta-feira. A doutora ligou e disse: Renato, a sua mãe já foi submetida à drenagem, entrou água no pulmão, já foram 2 vezes, não tem como salvar ela, corre para cá, para que você possa se despedir dela. Eu peguei o meu pai, nós descemos para o hospital do câncer, nós sentamos, abraçamos ela ali, ela estava numa maca, com morfina, delirando e com muita dor, porque água no pulmão, sem conseguir respirar. E aí, nós ficamos ali sentados do lado dela. De repente, na maca, ela começou a levantar os braços. Na maca, ela levantava os braços e dizia: Jesus. Aí ela abaixava os braços. Aí ela levantava de novo e dizia: Jesus, e abaixava os braços. Ela levantava e dizia: Jesus, e abaixava os braços. E quanto mais foi se aproximando o momento da morte dela, mais intensamente ela foi falando e levantando as mãos e dizendo: Jesus, Jesus. Eu e o meu pai, nós ficamos sentados, olhando aquilo, sem entender. Meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso? Como que pode? E ela dizia: Jesus, 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 Jesus. De repente ela levantou as mãos, ela deu um sorriso, e a cabeça caiu de lado, saiu sangue pelo canto da boca, e ela morreu. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei: meu Deus, como que pode uma pessoa com tanta dor, no momento mais difícil da vida, no momento da morte, dar um sorriso? E aí a gente foi para o cemitério, liberou o corpo, era umas 3 horas da manhã, 4 horas, a gente foi lá para o Jardim das Palmeiras, lá perto da UCDB. Eu sentei numa lápide daquela lá, numa pedra daquela, uma pedra. Aí começou a velar, o meu irmão começou a chorar, meu pai chorar, e eu fiquei ali sentado naquela pedra sem saber o que pensar. Eu só pensava uma coisa: como isso é possível? E aí sentou uma pessoa do meu lado. Ele falou assim: você que é o filho dessa mulher que está sendo velada aqui? Eu falei: sim. Ele falou: pois é, eu estava dormindo e o Espírito Santo me acordou e mandou eu vir falar com você. E ele me explicou o plano da salvação. E ele falou por que a minha mãe tinha morrido. E falou o que Deus ia fazer através da minha vida. Aquele foi o dia mais feliz da minha vida. A partir daquele dia, eu nunca mais abandonei o Senhor Jesus. Sabe, se nós entendemos o que Deus está fazendo na nossa vida, o pior momento da nossa vida pode ser o melhor. A dor que nós passamos, a dor que nós vivemos, Deus pode usar para transformar pessoas e para curar pessoas. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Quero orar com você. Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua presença. Eu sei que nessa noite tem pessoas que, Senhor, foram tocadas pelo Teu Espírito Santo. Nós fomos tocados pelo Teu Espírito Santo. Aprendemos tanto a lutar, a guerrear. Aprendemos, Senhor, que o diabo está se levantando. Aprendemos tantas coisas. Mas hoje o Senhor falou conosco.
É necessário que algumas lutas aconteçam, é necessário passar por alguns sofrimentos. Pai, em nome de Jesus, nos ensina o caminho da graça, nos ensina o caminho, Senhor, da cura, o caminho, Senhor, de ser provado e aprovado. Nos ensina a passar pelo vale da sombra da morte, glorificando a Deus. Nos ensina, Senhor, a passar pelas lutas, glorificando o Teu nome, Senhor. Nos ensina, Senhor, tira a rebeldia do nosso coração, tira a rebeldia do nosso coração, de não se submeter à Tua vontade. Não é uma questão de entender o propósito, é uma questão de se submeter ao propósito. Não temos dificuldade de entender o propósito, mas temos dificuldade de nos submeter ao propósito. Não queremos os processos. Nos ensina a aceitar os processos, nos ensina, Senhor, a crescer nos processos, nos ensina a avançar nos processos. Pai, em nome de Jesus, vem Espírito Santo, toca a Tua igreja essa noite, Senhor, porque nós queremos avançar, nós queremos ser curados, nós queremos chegar à estatura do varão perfeito, à maturidade, queremos sair, Senhor, sair desse labirinto, Senhor, que entramos, aonde nunca conseguimos a aprovação, porque nunca somos aprovados. Saia desse labirinto, meu irmão. Eu vejo pessoas em labirintos aqui, preste atenção, eu vejo pessoas em labirinto aqui. Eu vejo pessoas que estão dentro de um labirinto, elas andam para um lado, elas andam para outro, elas escolhem um caminho, e depois elas escolhem outro, e elas não conseguem sair. É porque você não está olhando para o alto. O mapa para você sair do labirinto é o céu. O mapa para você sair do labirinto é o céu. Olha para o céu, e o céu vai te dar um mapa, vai te dar a saída, vai te dar o caminho. Começa a olhar para o céu, para de olhar para a luta, para a tristeza, para a dor, para o sofrimento, e começa a olhar para o céu. Saia desse labirinto, meu irmão, saia desse labirinto, minha irmã. O Espírito Santo quer que você olhe para Ele, Ele tem um mapa, Ele sabe te orientar como você vai sair. Faz anos que você está no mesmo lugar, achando, agora eu achei a saída, agora vai dar certo. Não é, agora eu achei a saída, vai dar certo. Não é, agora eu achei, não é. Pare com tentativas humanas, deixa o Espírito te guiar, deixa o Senhor te guiar. Vamos adorar o Senhor, irmãos. Eu posso ouvir os anjos aqui, eu posso ouvir uma só voz a cantar. Sim, Jesus, verdade. Eu posso ouvir os anjos aqui, os céus desceram neste lugar. Sim, Jesus, o Senhor está aqui. Eu posso ouvir os anjos aqui, eu posso ouvir uma só voz. Sim, Jesus. A cantar. Eu posso ouvir os anjos aqui, os céus desceram neste lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Sim, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. De glória, eu vejo o Cordeiro leão, o
Deixe o seu coração queimar por Jesus. E o meu Aleluia. Se entrega a Ele. Aleluia. Ele vai tirar toda a sua dor. Ele vai mudar o seu cativeiro. E o meu coração. Eu creio. Aleluia. Quero mudar por ti, Jesus. Aleluia. Glória, glória, glória. E o meu coração. Glórias a ti, Senhor. Aleluias, glória a Deus, aplauda-se Deus, te adoramos Senhor, aleluias, aleluias, que ambiente gostoso, né? Pode sentar um pouquinho, meu Deus, se você não sair daqui nessa noite transformado, algo dentro de você precisa ser mudado. Que ambiente gostoso, né? Amém? Glória a Deus. Nós vamos fazer esse momento de dízimo e oferta. Se você estava em adoração até agora, você precisa continuar em adoração. É o momento de você adorar ao Senhor com os dízimos e com as ofertas. Amém? Vai colocar o Pix aí, atrás da sua cadeira tem o QR Code. Amém? E eu vou estar orando por você que é dizimista ou ofertante, para que Deus venha multiplicar a sua semente. Para você que não entendeu ainda a necessidade, para você que ainda não entendeu o quão é bênção, o quão é importante, o quão é agradável, o quanto nós nos sentimos felizes em ofertar e dizimar, eu vou pedir para que Deus descortine a sua mente, descortine os seus olhos, caia todas as escamas dos seus olhos, para você ver o quanto é importante e o quanto Deus abençoa cada semente que você... Se nós formos obedientes ao Senhor, nós vamos ter bênçãos, riquezas que vêm do céu. Só que depois... Na sequência do capítulo 28 vem, mas se você não for obediente, mas se você não entender, vem as maldições. Amém? Mas nós não ofertamos, nós não dizimamos por medo. Nós ofertamos e dizimamos porque nós entendemos o propósito do Senhor para que a obra avance e alcance vidas. Não é isso? Então a alegria precisa estar no nosso coração quando nós entregamos aquilo que é do Senhor. E eu quero que você faça isso com a alegria no coração, com o entendimento que o Senhor espera que você faça. Amém? Se você entendeu isso, venha ofertar. Entregue o seu dízimo, a sua oferta, estarei orando por você. Já entregou os envelopes? Tem mais alguém que precisa de envelope? Tem a maquininha. Podemos passar por Pix, né? Amém? Glória a Deus. Já conhece a Jesus, o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem, já conhece a Jesus, aleluia, amém. Posso pisar numa cova e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa cova e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa porta e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Amém, glória a Deus. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Pai, nós queremos te louvar, Pai, por esse dia maravilhoso. Esse domingo, Pai, eu creio que o Senhor recebeu a nossa adoração, Pai.
Muito obrigado, Senhor Deus, pela palavra, Senhor Deus, que o Senhor nos deu nessa noite. Nós queremos glorificar, Senhor Deus, pelas vidas que aqui estão, Pai. Ó Deus, que entenderam o propósito, que ofertaram, que dizimaram, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar abundantemente, Pai. Fazer, Senhor Deus, com que a bênção da multiplicação chegue até a casa de cada um, Pai. Declaramos celeiros fatos, Pai, abençoados, portas de empregos abertas para aqueles que necessitam, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que cada um de nós venhamos avançar, Pai, em nome de Jesus, e prosperar, Pai. Ó Deus, abençoe poderosamente aqueles que não puderam ofertar e dizimar, Pai. Ó Deus, que eles não venham se constranger, mas que venham entender o propósito que o Senhor tem na vida de cada um. Pai, eu declaro, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor seja sobre cada um, Pai, abrindo os olhos do entendimento, Pai, para que tenhamos a alegria, Senhor Deus, de ver, Pai, a Tua obra crescer em amor, em nome de Jesus. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Pastor Renato. Amém. Deixa eu deixar um aviso com vocês. Antes, tem alguém nos visitando pela primeira vez? Faz assim, em nome de Jesus. Alguém tem ali, em nome de Jesus, mais alguém nos visitando pela primeira vez? Amém. Irmãos, nós estamos planejando, coloca aqui para mim, nós estamos planejando aqui um curso de formação de liderança. Copiamos lá o nome do Mevan, lá do Luiz Hermínios, e talvez a gente trabalhe com o mesmo material dele. Um curso para formação de liderança, mas um curso para curar as pessoas, para que elas possam servir. Amém? O nome é Curados para Servir. Nós cremos que Deus vai fazer algo poderoso. Amém? Nós vamos dar início a esse curso no dia 19 de fevereiro. Vai ser uma segunda-feira à noite, tá bom? Então, na segunda noite, nós vamos fazer um aulão aqui, uma aula inaugural, amém? E aí, se você gostar, você continua. Eu creio que vai ser bênção, tá bom? Curados para Servir. Início 19/2, 19h30, vai ser uma segunda-feira à noite, vai ser sobrenatural, amém? Glória a Deus. Tem mais algum aviso ou não? Quarta-feira, culto, amém? Glória a Deus. Quarta da Justiça, tem sido uma bênção. Você está convidado a vir, trazer um amigo, um convidado, tem sido uma bênção, amém? Glória a Deus, amém? Fica de pé para receber a bênção. Siga-nos nas redes sociais, amém? Justiça _e_paz no Instagram, Justiça Ministério Cristão no Facebook, WhatsApp, tem o QR Code ali atrás para você, pegar e já seguir direto. Curta as publicações, porque isso faz com que chegue a outras pessoas. Faça um comentário, porque isso faz com que chegue até os seus amigos, tá bom? Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite, Pai, pela palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê uma noite de bênção, uma semana maravilhosa, um início de ano sobrenatural. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que esse ano vai ser o melhor ano da nossa vida, o ano que o Senhor vai nos alcançar poderosamente e vai nos projetar dentro do propósito, e vamos viver coisas grandes no Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, abençoa os nossos negócios, os nossos celeiros, Pai, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, que ali seja um lugar abençoado, que ali o Senhor nos dê aquele lugar como herança, que haja, Deus, ó Senhor, uma movimentação espiritual, Senhor, e que o Senhor nos use poderosamente, em nome de Jesus, amém? Vai em paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Cumprimenta pelo menos 30 irmãos, em nome de Jesus.